Anos atrás, recebemos uma pasta desclassificada com milhares de filmagens de OVNIs, muitas inéditas para nós. Recentemente encontramos essa pasta novamente, e isso reacendeu nosso profundo interesse por OVNIs e vida alienígena, então vamos começar a falar sobre OVNIs e alienígenas. Neste vídeo, queremos falar sobre eventos estranhos que vêm ocorrendo nos céus de Nova York. Antes de começarmos, queremos compartilhar algo. O YouTube não tem sido gentil conosco. Já tivemos desentendimentos ao longo dos anos, mas seguimos em frente. No entanto, ultimamente eles têm desmonetizado um grande número dos nossos vídeos e isso é devastador. Se você acompanha o canal há tempo, apoie no Patreon. Lá postamos vídeos exclusivos, publicações e novidades que não estão em nenhum outro lugar. Obrigado por ouvir. E se você ainda não fez isso, tranque as portas, pegue seu chapéu de papel alumínio e vamos começar. Em 2025, Nova York se viu no centro de uma onda crescente de curiosidade, especulação e fascínio pelo céu. Relatos de objetos voadores não identificados, agora mais conhecidos como fenômenos aéreos não identificados, aumentaram significativamente em todo o estado durante a primeira metade do ano. Esses avistamentos, registrados pelo Centro Nacional de Relatos de OVNIs e divulgados na imprensa local, vão de vislumbres rápidos de esferas metálicas a impressionantes naves geométricas, que demonstraram uma fluidez e precisão além daquelas das aeronaves convencionais. Apesar de não ser um fenômeno novo, o aumento dos avistamentos em 2025 chamou a atenção de entusiastas e até de quem antes era indiferente. Testemunhas de Staten Island aos Adirondacks e das praias de Long Island a fazendas rurais do interior relataram ocorrências estranhas, ao anoitecer ou antes do amanhecer, quando o céu tinha comportamentos difíceis de definir. O Centro Nacional de Relatos de OVNIs registrou 66 avistamentos formais nos primeiros 6 meses do ano, bem acima da média anual da última década. Então, o que está acontecendo agora? Alguns céticos dizem que o aumento dos avistamentos ocorre pelo novo interesse público, impulsionado por tendências nas redes sociais e maior transparência do governo sobre encontros militares com fenômeno aéreo não identificado. A variedade de eventos relatados mostra que uma situação complexa está se desenvolvendo para entender completamente os eventos incomuns. Vamos analisar casos específicos e o contexto mais amplo que os influenciou. Infelizmente, o Centro de Relatos de OVNIs ainda não divulgou nenhuma filmagem. Um dos incidentes mais comentados aconteceu em 25 de março de 2025 na tranquila cidade de Chester, no condado de Orange. Um morador local relatou ver 2 orbes brancos brilhantes deslizando pelo céu enquanto passeava com seu cachorro à noite, a uma altitude muito baixa e a uma velocidade muito alta para serem confundidos com aeronaves ou drones. Inicialmente, a testemunha pensou que estava observando um par de pássaros se movendo rapidamente e refletindo a luz do início da noite. Os orbes se movem de forma coordenada e, para surpresa da testemunha, fizeram uma curva de quase 90 graus rumo ao noroeste. Nesse período, os orbes mudavam de forma, passando de esferas brilhantes para silhuetas escuras e alongadas antes de sumirem quase instantaneamente. O episódio durou só alguns segundos, mas a testemunha relatou uma impressão duradoura, a sensação de ter encontrado algo além dos limites do comportamento aéreo comum. Vale ressaltar que avistamentos semelhantes de curvas em pivô foram relatados em outras partes dos Estados Unidos, embora raramente com detalhes tão claros. 3 meses depois, em 24 de junho, houve um encontro bem diferente. Não de alguém em terra, mas de um passageiro de uma companhia aérea comercial se aproximando da cidade de Nova York, sentado em seu assento na cabine da primeira classe. O viajante olhou pela janela durante a descida e avistou o que parecia ser uma esfera metálica se movendo paralelamente à trajetória da aeronave, mas a uma altitude um pouco mais baixa. Pela observação do passageiro e o tamanho do objeto, parecia que ele passou a 30 a 60 metros do avião, muito perto para qualquer aeronave, ainda mais sem luzes ou exaustão visíveis. Toda a interação durou apenas um breve momento e não houve sinal de que a tripulação tenha reconhecido a anomalia. Esse avistamento levanta uma questão preocupante em relação aos relatos modernos de fenômeno aéreo não identificado, a possibilidade de eles estarem em proximidade com aeronaves comerciais. Não houve confirmação por radar nem declarações da companhia aérea ou de órgãos governamentais. No entanto, esse relato é consistente com um número crescente de encontros com fenômeno aéreo não identificado envolvendo voos comerciais que têm sido documentados em todo o mundo. Apesar do destaque de incidentes como o evento de Chester e o avistamento no voo comercial, outros relatos de 2025 chamaram atenção pela sutileza e por ocorrerem no cotidiano.
Por exemplo, na cidade de Nova York, vários moradores relataram ter visto formas triangulares e silenciosas flutuando acima dos telhados tarde da noite. Só dava para ver os contornos desses objetos pelas bordas tênues de uma luz branca fraca. Diferente das luzes de navegação piscando e do zumbido constante normalmente associados a helicópteros e aeronaves que costumam preencher o espaço aéreo da cidade. Esses objetos deixaram as testemunhas sem saber se viram drones avançados, aeronaves experimentais ou algo mais misterioso. Em áreas suburbanas, moradores relataram avistamentos de orbes verdes pairando sobre minas de carvão, assim como eclipses cintilantes, que apareciam por apenas um segundo antes de dispararem para cima em velocidades muito além das de uma aeronave convencional. Mais ao norte, no Vale do Hudson, uma área historicamente ligada a atividades de fenômeno aéreo não identificado em ondas desde a década de 1980, um avistamento dramático ocorreu em 4 de novembro. Logo após o pôr do sol, moradores dos condados de Ulster, Dutchess e Orange testemunharam um objeto brilhante e espiralado cruzando o céu em um arco lento e hipnotizante. Vídeos do fenômeno logo viralizaram nas redes, aumentando a especulação. Alguns acham que registraram as imagens de objeto voador não identificado mais impressionantes dos últimos anos. No entanto, em poucas horas, a empolgação diminuiu quando foi explicado que o objeto era, na verdade, a pluma de exaustão visível do lançamento do foguete Irã 6 em Douala, na França. Devido às condições atmosféricas e ao horário, a pluma refletiu a luz do sol de uma forma que parecia pairar e se torcer acima do Vale do Hudson. O evento lembra que nem todo avistamento é inexplicável, mesmo em um ano com muitos casos sem solução, e destaca o interesse do público por OVNIs. Testemunhas de outros avistamentos relatam comportamentos quase inteligentes, com objetos reagindo à presença de pessoas, luzes ou aeronaves. Outros notaram que as naves pairam em silêncio. Também chamou a atenção a concentração de avistamentos nos meses mais quentes. Estatisticamente, o final da primavera e o verão tendem a gerar mais relatos de OVNIs em todo o país, em grande parte devido ao céu mais limpo e ao fato de mais pessoas passarem tempo ao ar livre. O alto número de relatos de Nova York este ano indica possível aumento da atividade. Além dessas vantagens, alguns observadores do céu acreditam que isso pode estar ligado ao aumento de lançamentos de satélites, testes atmosféricos ou exercícios militares. Embora esses fatores expliquem alguns avistamentos, não justificam toda a variedade de relatos, principalmente os com mudanças bruscas de direção ou movimentos incomuns. Nos últimos anos, é notável que o governo dos Estados Unidos da América reconheça cada vez mais a validade dos encontros com fenômeno aéreo não identificado, especialmente registrados por militares e aeronaves. E a criação do Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios indica uma abordagem mais organizada para documentar, estudar e explicar esses eventos. E embora os relatórios do Estado-Maior da Aeronáutica para tratamento de anomalias de defesa sugiram que muitos FANIs provavelmente têm origem em fontes terrestres inofensivas, como drones ou detritos aéreos, eles também destacam que alguns casos permanecem sem explicação e de origem desconhecida. Algo interessante também aconteceu. Os avistamentos estão vindo de pessoas mais confiáveis, incluindo professores, enfermeiros, engenheiros e pilotos, indivíduos que não têm nada a ganhar inventando histórias. Muitos expressaram constrangimento ao relatar suas experiências, mas sentiram-se compelidos a denunciá-las devido à forma como os eventos desafiaram explicações convencionais em Chester. A testemunha que viu os 2 orbes disse que nunca acreditou em OVNIs e só pensou em relatar o ocorrido no dia seguinte. A mudança repentina de direção e forma fez com que levassem o avistamento a sério. O passageiro de avião que achou a esfera metálica em junho disse que levou dias para processar o ocorrido antes de fazer um relatório formal. Outro aspecto dos avistamentos em Nova York em 2025 envolve o cenário tecnológico da época. Os céus de Nova York e de fato ao redor do mundo estão mais congestionados do que nunca. Com o aumento das constelações de satélites, entregas por drones, aeronaves experimentais e empreendimentos espaciais financiados por empresas privadas, nosso espaço aéreo ficou cada vez mais congestionado. Esse aumento na atividade aérea pode causar mais encontros genuínos e não identificados, além de fenômenos visuais ambíguos e desconhecidos. Grandes grupos de satélites Starlink costumam gerar relatos de OVNIs pelo brilho e movimento sincronizado ao serem lançados ao entardecer. Além disso, formações de drones usadas para entretenimento ou pesquisa podem parecer muito incomuns quando vistas de longe, especialmente em condições de pouca luz. Fenômenos naturais, como nuvens lenticulares ou reflexos de luzes da cidade em nuvens baixas, podem criar efeitos confundidos com aeronaves artificiais. Apesar dessas explicações justificarem alguns avistamentos, não esclarecem totalmente a quantidade de dados da onda de relatos de fenômeno aéreo não identificado em Nova York em 2025.
Testemunhas relataram comportamentos ou formas que não se parecem com objetos conhecidos. Curvas bruscas em ângulo reto, acelerações rápidas, voo silencioso e mudança de forma superam a tecnologia atual. E esses relatos ecoam os de pilotos militares que encontraram fenômeno aéreo não identificado nas duas costas dos Estados Unidos, sugerindo uma curiosa consistência entre as observações civis e militares. À medida que cada relato se torna público, discussões têm ocorrido. Moradores locais mostraram ceticismo, dizendo que o aumento das aparições seria por mais atenção da mídia ou confusão com satélites e drones. Alguns viram os avistamentos como provas de visitação extraterrestre, aeronaves militares secretas ou fenômenos interdimensionais. Astrônomos e especialistas em aviação pediram cautela, enfatizando a necessidade de mais dados, sistemas de detecção confiáveis e maior transparência nos relatos. E essa tensão entre curiosidade e ceticismo tem caracterizado as discussões nas redes sociais, em assembleias e até mesmo em ambientes acadêmicos. As coisas estão definitivamente mudando. Além do fascínio pelo desconhecido, os avistamentos em Nova York em 2025 levantaram questões importantes sobre a segurança do espaço aéreo em áreas densamente povoadas. Objetos não identificados, sejam extraterrestres, estrangeiros ou nacionais, próximos a rotas comerciais, representam riscos sérios. Vários profissionais da aviação destacaram que até mesmo pequenos drones ou esferas metálicas podem causar danos catastróficos se colidirem com aviões. A aproximação de uma esfera metálica a um voo comercial em junho ressalta a urgência de melhores mecanismos de rastreamento e identificação, independentemente da origem. É apenas uma questão de tempo até que um objeto voador não identificado derruba um avião. Várias universidades, incluindo algumas em Nova York, começaram a considerar ou estabelecer iniciativas de pesquisa focadas em fenômenos aéreos anómalos, abordando a questão como monitoramento ambiental, análise de sensores e percepção humana, não apenas uma teoria extraterrestre, pelo menos é o que dizem. Apesar desses avanços, uma realidade fundamental permanece. A grande maioria dos avistamentos de 2025 em Nova York continua sem explicação. Isso não significa que sejam extraterrestres, mas sim que faltam informações como rastreamento por radar, imagens de alta resolução ou evidências físicas para conclusões definitivas. No entanto, os padrões recorrentes entre várias testemunhas, locais e horários sugerem que algo além da mera imaginação pode estar em jogo. Se for tecnologia humana, condições atmosféricas raras, fenômenos naturais mal interpretados ou entidades desconhecidas, a questão permanece em aberto. Os avistamentos em Nova York este ano renovaram a admiração de muitos. Para alguns, os avistamentos foram perturbadores, causando ansiedade sobre objetos desconhecidos aparecendo em céus familiares. Para alguns, esses encontros causaram empolgação, curiosidade e até otimismo. Talvez a humanidade esteja perto de descobrir algo profundo sobre o universo. E um lembrete de que, apesar de séculos de observação, os céus da Terra ainda estão cheios de mistérios. Para os nova-iorquinos, queremos saber se viram algo inexplicável nos céus este ano. Se sim, conte para a gente agora. É claro que não estamos sozinhos neste universo. Devem existir outros, talvez não homenzinhos verdes, mas civilizações semelhantes à nossa, possivelmente nos dando lembretes sutis de que eles existem. O que você acha de tudo isso? Então é isso para este vídeo. Obrigado por assistir, fique de olho no céu. Nos vemos na próxima.